Pronto, meus irmãos. Trocado o equipamento. Tivemos um probleminha no som. E a terceira semana parecia que não havia dado esse problema, mas hoje o problema se agravou um pouquinho, mas está resolvido. Meus irmãos, então dando continuidade hoje, a segunda parte sobre o assunto que nós iniciamos na semana passada, sobre Deus fala na primeira pessoa do singular em nossos dias atualmente. Por exemplo, eu sou Deus, eu sou o Senhor, é Deus quem fala convosco. Eu já, na semana passada, meus irmãos, nós mostramos para os irmãos, na Bíblia, essas expressões, elas são práticas no Velho Testamento. E por que eu resolvi falar sobre esse assunto? Meus irmãos, é do conhecimento de todos. Isso foi publicado na internet, feito diversas matérias sobre esse assunto. Inclusive, meus irmãos, até pregações sobre isso. E algumas pessoas, alguns irmãos, alguns pregadores falaram que o evangelho está em crise, porque uma grande liderança do meio evangélico falou uma profecia para esse casal aí que está em evidência aí, um morreu e a deputada possivelmente seja cassado o seu mandato e ela deverá ser processada criminalmente e possivelmente até presa. E houve uma profecia, meus irmãos, de uma grande liderança do meio evangélico, e ele disse com todas as letras, isso está na internet, é público, que essa pessoa que já está falecida, eu não quero citar o nome, meus irmãos, não há necessidade disso aqui, só estou citando um exemplo genérico, você sabe quem é, e pronto. Seria uma grande liderança no Brasil no meio evangélico. Ele ainda citou na sua profecia: agora eu me comprometo, vejo um grande galpão, um grande estacionamento, muitos carros. Vejo os missionários africanos vindo para o Brasil. Vejo inúmeros europeus, centenas, milhares de europeus vindo ao Brasil. Milhões de brasileiros vindo a este local, a esse galpão. E aí ele diz no final: assim diz Deus. O que aconteceu, meus irmãos? Esposa, possivelmente, como eu já disse inicialmente, poderá ser presa. Esse pastor a quem foi entregue esta profecia está morto. Entenda o seguinte, primeiro ponto: o fato desta profecia não ter se cumprido não significa que este pregador é um falso profeta. Calma lá. Ele é um homem de Deus. Ele tem grande serviço prestado ao Evangelho. A igreja brasileira é um grande nome nacional no meio evangélico. Isso não significa que Deus não usa mais. Não. Depois isso já pode ter usado ele N vezes. Não tenho dúvida nenhuma disso. Mas nessa ocasião, a profecia não foi de Deus. Se você ler em 1 Reis, capítulo 22, você vai ver que 3 tipos de espírito pode atuar em uma pessoa. O espírito seu, humano, a minha carne. Segundo, um espírito maligno. Tá vendo? E o terceiro, o Espírito Santo de Deus.
Depende a quem você estiver se entregando e aquele momento. Se você quiser ver mais referências sobre esse assunto, você vê na pregação anterior, domingo próximo passado, que eu falei mais detalhes sobre esse assunto. Às vezes a pessoa, no momento de emoção, procurando agradar o seu senhorio, dá vazão à carne. E acontecem esses atropelos. Ok? Então, foi uma falha. Mas ele terminou dizendo assim, diz Deus. Eu vou ser muito sincero com você. De um pregador ou de uma pessoa que está começando no evangelho, alguém que está começando a despontar, você tem que relevar determinadas falhas. Mas de uma pessoa que já tem um conhecimento bíblico, formado em teologia, ele tem que ser repreendido. Tem que conversar com ele e chamar, olha que você errou, você tome cuidado. Para você não descambar para a área da heresia. Você é referência. Estão observando você. Como é que você faz um negócio desse? E, desculpe, meu irmão, eu ouço, eu vou pro message, converso particularmente com a pessoa. Com todo carinho, com todo jeito. Porque eu procuro as referências bíblicas sobre aquele assunto. Se não bater e você se acha que já está capacitado para estar ensinando, então você vai ser cobrado. Hoje em dia, meus irmãos, nós estamos vendo os dias de heresia, de engano na teologia. O liberalismo teológico está solto aí. Cada um acredita no que quer. Então, tem que ser cobrado, tem que ser exposto. E, se possível, se retrate. Ah, mas você sabe o que acontece? Parte do que ele profetizou se cumpriu. Parte. Ei, Salmo 62, versículo 11. O que é que disse? Deixa eu ver aqui. Salmo 62 tem versículo 11. Não adianta. Salmo 62 e 11. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isso, que o poder pertence a Deus. Deus vela pela sua palavra para cumprir. Se ele falou, ele cumpre. E não cumpre de pedacinho não, e nem pela metade. Conversa fiada. Se falou, cadê as centenas de missionários africanos que vieram aprender com esse camarada? Cadê as centenas de europeus? Cadê os milhões de brasileiros que iam lá para uma renovação espiritual? Para o despertamento espiritual? Aconteceu? Não. Então não tenha medo dele. Profetizou na carne. Assim diz Deus. Vamos primeiro entender qual é a função da profecia. Para encerrar. 1 Coríntios, capítulo 14. Diz assim. Eu vou ler o 1 ou 2, que é para a gente compreender o contexto, tá certo, do que Paulo está falando aqui. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém entende, e em espírito fala mistérios. Então presta atenção. A partir do capítulo 11 de 1 Coríntios, Paulo começa uma série de ensinamentos procurando regulamentar a liturgia do culto. Isso aqui é dentro de uma sinagoga, dentro de uma igreja, de um templo, de um salão, não importa. Não é numa casa de família. Porque se você vê 1 Coríntios, capítulo 11, não podia ser uma casa de família onde se reunia para fazer a ceia, a refeição. Uns traziam muita coisa, outros ficavam sem comer, olhando. Porque Paulo lá em 1 Coríntios, lê 1 Coríntios capítulo 11 todo, que mostra com toda a clareza que tem uns que se reúnem, tem reuniões nossas que é para pior, não é para melhor. Meu irmão, tá se reunindo para quê? Para pior ou para melhor? Na igreja. Vamos ver, 1 Coríntios capítulo 11. No capítulo 12, continuando esta regulamentação litúrgica,
Paulo começa a falar sobre os dons espirituais no capítulo 12. Aí discorre sobre os dons espirituais. Deixa eu fazer uma observação aqui. Você está procurando e pedindo a Deus dons espirituais para quê? O dono da obra é o Senhor Jesus. O dono da obra é Ele. E as ferramentas para o trabalho são os dons espirituais. Ferramentas para o trabalho. Então, quando ele capacita alguém com dons espirituais, são ferramentas para o trabalho na obra dele. E você não precisa ser presbítero, ser diácono, ser cooperador, ser pastor, nada disso. Qualquer um que esteja disposto a pôr a mão ao arado, ele vai dar as ferramentas para executar o trabalho. São os dons espirituais. Mas se você não quer trabalhar, tá o dia inteiro preso dentro da tua casa, ou quer dons espirituais, ferramentas para se apresentar e dizer que tem, desculpa, você não vai receber nunca. E tem um detalhe. E se, olha, eu tenho, vai, infelizmente, cometer atrocidade. Ferramenta não é tua, tem dono. E ele dá cada um para o que for útil. Vai lá ver 1 Coríntios capítulo 12. Aí ele faz uma pausa no final do capítulo 12 e começa a falar sobre algo mais excelente, que é o amor. Ele começa a falar no capítulo 13. Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se entregasse a minha vida para morrer por alguém, se eu desse os meus bens, aí depois ele fala o quê? E não tivesse amor, é como símbolo que retine e acabou, não serve para absolutamente nada. Sabe por quê? 1 João capítulo 4, versículo 18. Deus é amor. Olha, uma hora eu vou falar sobre os atributos de Deus. Tá vendo a confusão desse negócio aí, hein? Tá vendo a confusão desse negócio? Eu já tô vendo a confusão desse negócio aí. Eu vou falar sobre os atributos divinos, os atributos que são de Deus, atributos que são incomunicáveis, só Ele tem, que expressa o caráter dele, e os comunicáveis. Eu vou explicar esse negócio, ele tá tendo confusão, eu já vi que tá tendo confusão aí. Abacuque 1:13, hein? Tu és tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Deus tolera o pecador. O pecado não. Não se mistura com o pecado. Mas depois eu vou falar mais detalhes sobre isso. Aí no capítulo 3 ele fala sobre o amor. Agora conhecemos em parte, então conhecerei como também eu sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança, o versículo 13 de 1 Coríntios. E o amor, esses três. Porém, o maior desses é o amor. Amor não é dom, é um mandamento. Mas não vou falar sobre isso também agora. Já vi pregando aí que o dom do amor. Nada de dom, dom é mandamento. Todo salvo tem que ter esse atributo divino que são comunicáveis. Deus tem, e eu tenho, você tem, todos nós temos. Ele exige que nós tenhamos. Não é dom, tá bom? Aí no capítulo 14, é o que eu disse para vocês, ele começa. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois agora fala, pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus. Visto que ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza, fala aos homens. Qual a função da profecia? Edificando, exortando e consolando. Meus irmãos, saiu disso aqui, desculpa, saiu fora do propósito bíblico. Edifica, exorta e consola.
Esse exorta aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, não é dando cascudo de ninguém, dando tapa na orelha. Não é puxando o cabelo. Não é dizendo que nem já vi em uma igreja. Eis que vou mostrar para o teu marido quem tu és. Que é isso? Isso é profecia de Deus, meu irmão. Olha, peço a Deus que seja da carne, viu? Porque parece mais ser coisa do espírito maligno, para criar confusão dentro do lado do casal. O que é isso? A profecia não expõe pecado de ninguém, meu irmão. Pera, no Velho Testamento é uma coisa, a graça é outra. E se exortar aqui não é dessa maneira. Ninguém se esconde de Deus, não tem nada oculto no meio da igreja. Tudo está patente diante dos olhos de Deus. Vai ver Apocalipse, os olhos dele é como chama de fogo. Tudo ele prescruta, tudo ele vê, não tem como se esconder, e acabou, pronto. Como é que exorta? Pai, aprenda uma coisa. Mãe, aprenda uma coisa. José demorou para aprender isso. Quem me conhece, onde eu congregava, sabia que eu agia diferente. Uma coisa é eu puxar o dedo do meu filho, dar uma bronca no meu filho em público, forçar ele a fazer algo. Isso não educa, rapaz. Você sabe o que vai acontecer? Da outra vez ele vai continuar fazendo a mesma coisa, só que escondido de você. Mas chama ele de lado. Fala, filho, você viu aquilo que você fez? Você viu aquela forma que você agiu? Você viu o prejuízo que poderia causar? Você poderia causar isso. E como é que o seu pai ia fazer? Como é que a sua mãe ia fazer, meu filho? Olha, se essa atitude que você tomou, filho, tivesse causado isso. Como é que eu ia ficar? Como é que a sua mãe ia ficar? Nós te amamos, nós amamos você. Tá vendo aí? Chama dessa função, chama de lado, chama pra si. Com amor e com carinho e uma repreensão sadia. Não que se precisar chegar com a varinha também, você tem que chegar com a varinha, é bíblico. É bíblico. Mas esse exortar aqui, que eu estou falando, é dessa maneira, chamar de lado. É, camarada, tá todo atrapalhado. Você sabe aquele dia que ele vai na igreja e fala, eu vou lá, é o meu último dia. Já vi acontecer isso. Aí o Espírito Santo usa através da palavra, a profecia. E fala com a pessoa. E a pessoa cai em pranto lá. Então só ele sabe o que ele fez, o que ele passou, o que ele estava, o erro que ele estava. E sente-se reconciliado com Deus. Ei, alguém só chega em você, no pastor, em alguém, e confessa o pecado depois que foi convencido pelo Espírito Santo. Senão, vai ficando cauterizadamente. Aqui exorta, edifica, exorta e consola. É a função da profecia. Outro detalhe importante. Eu disse e vou repetir. 14:29. Tratando-se de profetas, vamos aprender esse detalhe aqui importante. Fale apenas 2 ou 3. E os outros façam o quê? Julguem. Rapaz, mas como é que é esse negócio aí? Então quer dizer que dentro de um culto na igreja, 2 ou 3 começam a profetizar? E os demais vão julgar? Então vamos entender uma coisa aqui. Hoje eu tenho o cânon encerrado. De Gênesis a Apocalipse. Nesta época que Paulo está falando, tinha somente o Torá e poucos tinham a lei. Ou, às vezes, somente o livro de Deuteronômio que nós conhecemos. E eram pergaminhos grandes. Não era. A prensa ainda não tinha sido descoberta, só foi em 1500 por Gutenberg. Depois começou a impressão de livros e livros grandes. Mas nessa época que Paulo está falando, não existia ainda. Então, tem uma igreja, uma denominação aqui, hoje na atualidade, que ela tenta imitar isso. O líder se senta e fala, quem estiver com a palavra, vem e entregue a palavra.
Alguém que julga estar com a palavra, abre a Bíblia, vai e prega para a igreja, e depois vai se sentar. Isso aqui, que aconteceu hoje, é imitação do que Paulo está falando aqui. Para um só não se levantar e pregar, ele dava liberdade para quem estava com a palavra, é a profecia, se levantar no meio do povo e falar. O segundo fazia a mesma coisa depois que se calava o primeiro, e o terceiro fazia a mesma coisa depois que se calava o segundo. Então, até as pessoas poderiam entregar a mensagem na noite na igreja, no culto, sem problema nenhum. E os demais fazem o quê? Glória a Deus, aleluia, fala a Deus. Julguem se está de acordo com a Escritura, se está de acordo com o que foi ensinado. Os bereanos se tornaram mais excelentes. Por quê? Porque tudo que Paulo, nada mais para ver se Paulo, hein, falava, eles conferiam para ver se era daquele jeito. Ei, para que essa conversa de não julgue. Julgar é bíblico. Poderia citar um monte de versículos, mas o objetivo também não é esse hoje. Quero encerrar já já. Continuando. Eu falei para vocês que João Batista foi o último profeta bíblico que atuou no Velho Testamento. Mas, irmão, João Batista está lá em Mateus, está em Lucas, está em Marcos, mostra lá João Batista. Mas eu já disse para você que a lei só encerrou no Calvário. João Batista profetizou na lei, como ministério de profeta. Não tem mais ministério de profeta. Vamos para a Bíblia, Atos, capítulo 11. Vamos ver como é que o Espírito Santo fala hoje em dia. E depois eu vou dar uma arrematada para você aqui. Atos, capítulo 11, e o versículo 27 e 28. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito. Ágabo dava a entender pelo Espírito que estava para vir uma grande fome por todo mundo, e após sobreveio nos dias de Cláudio, pelo Espírito. Aonde mais? Mas somente outra referência. Atos 21 e 11. Vamos ler o 10 também. Não, vamos ler o 9. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele seus próprios pés e mãos, declarou: assim diz o Senhor, eis que sou Deus e falo convosco. É isso? Não. Vamos ler de novo. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele seus próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Hebreus, capítulo 1 e o versículo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Vou ler de novo o versículo. Hebreus 11, 1. Até decorar. Havendo Deus outrora falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Vou ler de novo o versículo. Havendo Deus outrora falado de muitas maneiras, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Agora vem o versículo 2. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo.
Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, que é o livro de profecia do Novo Testamento, que revela as últimas coisas. E eu quero que você encontre a expressão assim diz Deus. Eu sou Deus. Você não vai encontrar. E a profecia? Pelo Espírito Santo é que fala. Mas, irmão, então quer dizer que se o irmão foi usado no dom de profecia e falou assim diz Deus, não vale? Não, meu irmão. Presta atenção. Eu estou ensinando. Há sim a possibilidade, por falta de conhecimento, a pessoa no momento que foi tomada pelo Espírito Santo, ele não saber se expressar corretamente. Isso não significa que a profecia não vai acontecer. Por quê? Porque falta ensinamento na igreja. Falta se chamar de lado. Vem cá, meu irmão, eu estou observado que Deus te usa com frequência com esse tipo de ferramenta. Isso é muito bom, porque edifica, consola, exorta a igreja. Mas deixa eu falar com você, isso a liderança tem que fazer. Tá vendo aí? Então, fique tranquilo. Mas quem está falando é o Espírito Santo. Deus não fala mais em nossos dias na primeira pessoa, porque se falasse, havia a necessidade de continuar escrevendo as Escrituras. E o cânone sagrado já foi fechado. Já foi encerrado. Acabou. Acabou, não fala mais a primeira pessoa. Aí vem o que? Os evangelhos, consumando o que foi anunciado pelos profetas, por Deus, assim diz Deus, eis que fala o Senhor convosco, eu sou o Senhor que falo convosco. Desde Gênesis, se consumou, se concretizou, quando Jesus Cristo, nascido na lei, Gálatas 4:4, para cumprir toda a lei, nascido de mulher, a Virgem Maria, se humanizou, encarnou, tomou a forma de homem, cumpriu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morreu no meu lugar, no teu lugar, porque eu e você quem tinha que morrer. Meu ministério de Jesus Cristo está relatado, Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando começa em Atos dos Apóstolos, você vê o ministério, a dispensação do Espírito Santo. O que Jesus Cristo falou, vou para o Pai, mas eu não vou deixar em órfão, vou mandar o Consolador, aleluia! E Ele, e eu estarei convosco todos os dias, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Acabou. É simples assim. É o Espírito Santo quem fala ao meu coração, ao teu coração. As ferramentas são dadas por Ele para aquilo que for necessário para a edificação, para a consolação, para a exortação e para que seja realizado a obra do Senhor na face da terra. Espero, meus irmãos, nesse encerramento, ter deixado bem claro este assunto, meus irmãos. Então, não fique preocupado, viu? Se Deus te usa com frequência nesse dom, e você algumas vezes, assim diz Deus, eis que diz o Senhor. Não, é simplesmente falta de conhecimento. Se Deus continuar falando na primeira pessoa do singular, precisa dar continuidade às Escrituras. Agora quem fala é o Espírito Santo. Tá bom, meus irmãos? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Tenham um excelente feriado amanhã e uma excelente semana. Eu quero encerrar aqui também fazendo uma referência a William e a sua esposa. Eles também, a Weber e a sua esposa, eles hoje tiveram cuidado com a minha filha Aninha. Levaram ela ali na igreja onde eles congregam. Amor em movimento. A minha filha gostou demais. E eu, como pai zeloso que sou pelos meus filhos, quero mostrar aqui em público a minha gratidão.
pelo carinho, pelo zelo, pelo cuidado que vocês tiveram com a minha filha, viu? Que Deus recompense vocês grandemente. Saibam de uma coisa: o trabalho de vocês não é em vão. Tenho certeza, tem uma recompensa diante do Senhor. Que Deus os bendiga em nome de Jesus. Agradeço também aos irmãos que têm me suportado nas minhas lives. Eu não sou muito polido, meus irmãos. Havendo qualquer dúvida, eu estou à disposição, não tem problema nenhum. Eu sou um ser humano falível como qualquer um. Pode escrever, nós vamos conversar, eu vou expor meu ponto de vista, você vai expor seu ponto de vista. Se porventura eu me equivoquei em alguma coisa, eu vou procurar consertar da próxima vez. Nós estamos no caminho da perfeição. Perfeito é somente Deus. Ninguém é perfeito. Então, por isso, não fique batendo na tecla, porque fulano fez isso, errou, fez nada, esquece isso. Nós somos falíveis. Perfeito somente nosso Deus. Altíssimo Deus e glorioso Pai, somos gratos a Ti em nome de Jesus, por essa rica oportunidade que tem nos concedido, meu Deus, de podermos aqui falar da Tua palavra. Pai Santo, Deus justo e poderoso, abre o entendimento, tira as dúvidas, meu Senhor, daqueles que têm ouvido e porventura exista alguma dúvida. Deus de poder, dá-nos uma semana abençoada, um feriado abençoado, supre as nossas necessidades físicas, espirituais e emocionais, na glória. Abre as portas, visita os enfermos, meu Senhor. Meu Deus, dá consolo para aqueles que estão precisando nesse momento da Tua proteção, do Teu abraço, do Teu carinho, meu Senhor, da Tua salvação, meu Pai Celestial. Consola nesse momento esses corações, Rei da Glória. Famílias que estão passando por enfermidade, famílias que estão passando por algum parente no UTI, na UTI, alguns, meu Senhor, que porventura perderam algum ente querido seu. Consola, dá o Teu abraço, o Teu calor, meu Senhor. Fortalece no Teu Santo Espírito. É o que nós pedimos, confiando, crendo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.